Diz-nos assim a palavra de Deus. João 3,19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quero deixar uma pergunta no início dessa reflexão. As suas obras são realizadas por intermédio de Deus? Ou as suas obras são más? Esse texto nos permite esse questionamento. O que isso significa? Quem está falando aqui é Jesus. Ainda, segundo muitos estudiosos, concluindo a conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento. E ele diz, anteriormente ele falou que quem nele crê não é condenado, no versículo 18. Quem crê em Cristo não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. E aí ele, na sequência, diz como é feito esse julgamento, em que uns são condenados e os outros são, não são condenados, ou são salvos. Como é feito esse julgamento? O padrão, a regra é crer em Jesus. Quem crê em Jesus não é condenado, quem não crê é condenado. Quem crê tem a vida eterna, quem não crê fica sob condenação. E então ele diz como é que é feito esse julgamento. Ele diz, este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Cristo. Ele é a luz. Jesus é a luz. Ele veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. A maioria das pessoas preferiu as trevas. A maioria as trevas aqui representam o pecado. A maioria das pessoas preferiu o pecado e continua preferindo o pecado. Ele diz, mas os homens amaram as trevas. Os homens aqui é no sentido genérico. É a humanidade. A humanidade amou as trevas. O ser humano separado de Deus, ele ama as trevas. Ele ama o pecado. Ele ama os seus impulsos carnais. Ele ama aquilo que desagrada a Deus. É interessante essa palavra de Jesus. E ele diz que o julgamento se baseia nisso, que infelizmente os seres humanos têm amado as trevas, os seres humanos têm amado o pecado, e ele está dizendo, não dá para amar Jesus e amar o pecado. Falando do dinheiro, do amor ao dinheiro, lá no Sermão do Monte, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve às riquezas, aos bens materiais. E aqui ele está colocando mais ou menos essa mesma situação. Os homens, a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo. E o evangelho de Jesus está no mundo, sendo anunciado. Mas, infelizmente, os seres humanos têm amado as trevas. Os seres humanos têm amado o pecado. E é verdade. Os seres humanos têm se afundado cada vez mais no pecado. Muitas coisas que hoje são escancaradas, as pessoas fazem escancaradamente, são coisas que antigamente aconteciam, mas as pessoas tinham mais vergonha de aparecer, de fazer de maneira tão escancarada. Hoje muitas pessoas até se gabam de certas atitudes pecaminosas. Pessoas têm vivido
toda sorte de pecado, em mentira, em corrupção. Tem gente que se gaba de ser esperto, de tirar proveito, de passar a perna nos outros, tirar vantagem do seu próximo. Olha a situação, né? E aí Jesus está dizendo que as pessoas têm amado o pecado. E é verdade. O mundo ama o pecado. A maioria da humanidade ama o pecado. Ama toda sorte de pecado. Toda sorte de carnalidade. E ele diz: os homens amaram as trevas e não a luz. Os seres humanos não amam a Cristo. Não amam o Evangelho. Não amam Deus, não amam as Escrituras. É interessante como a Bíblia diz que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, mas as Escrituras dizem que as Escrituras, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a palavra de Deus também diz que Deus é luz. E a palavra de Deus diz que os discípulos de Cristo são luzes no mundo. Mas as pessoas amam as trevas. As pessoas preferem as trevas, preferem o pecado. Jesus está dizendo isso. E ele diz: e não a luz, não amam a Cristo. O mundo não ama a Cristo. Apesar de muita gente falar em Cristo, apesar dessa pandemia ter gerado um alvoroço, muita gente que não buscava a Deus, agora busca, muita gente que não orava, agora ora, muita gente que não assistia a culto, agora assiste. Jesus continua sem ser amado. Muitas pessoas têm buscado a Cristo de maneira errada, por motivos errados e até egoístas, só pelo medo da crise. E Jesus disse que as pessoas não amam por quê? Porque as suas obras eram más. As pessoas não amam a Cristo porque elas gostam do pecado. Porque o seu procedimento, sua maneira de viver é má. É para o mal. É egoísta. É carnal. Por isso não amam a Cristo. E ele continua dizendo no versículo 20: quem pratica o mal odeia a luz. Como eu disse, apesar do pecado ser cada vez mais escancarado, apesar da iniquidade que reina nesse mundo, prevalece nesse mundo, mas as pessoas continuam odiando a luz, elas não gostam da luz. Jesus está dizendo que quem pratica o mal não gosta, odeia a luz. Ele diz aí no verso 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Não se aproxima de Jesus, porque quando nós nos aproximamos de Jesus, uma coisa que acontece naturalmente com quem verdadeiramente se aproxima de Jesus é que ela vai reconhecer os seus pecados e ela não vai mais suportar o pecado. Não dá para andar com Cristo e andar no pecado ao mesmo tempo. Quanto mais próximo estamos de Cristo, mais longe estamos do pecado. Como disse alguém, ou o pecado me afasta desse livro, ou esse livro me afasta do pecado. E aí, transformando essa palavra no contexto em que nós estamos dizendo aqui, as palavras de Jesus, ou nos aproximamos de Cristo ou nos aproximamos do pecado. Não dá para andar nos dois ao mesmo tempo. Eles são autoexcludentes. E é isso que Jesus está dizendo no versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. As pessoas que vivem no pecado, elas tentam esconder. Uma das coisas que elas não gostam é da chamada transparência. Elas não querem ser transparentes. Ninguém quer que os seus pecados apareçam. Que seus pecados sejam conhecidos. É interessante como às vezes pessoas que cometem crimes são presas e elas ficam tentando esconder o rosto, né? Infelizmente, no nosso país, a justiça, entre aspas, cria lei que permite
que pune quem mostra rosto de pessoas que cometem crime, é uma inversão de valores, né? Mas e aí isso de certa forma protege os criminosos. Eles ficam tentando esconder o rosto e cumprem plenamente esta palavra de Deus aqui. Isso é um exemplo extremo, porque no dia a dia, às vezes nós tentamos mostrar só o nosso lado bom. Às vezes fingir até que somos algo que na prática não somos, na verdade. E no versículo 21 ele diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem anda direito, quem anda com Deus, quem quer fazer a vontade de Deus, vem para Jesus. Quem cai em si, percebe o seu estado de pecado e percebe as consequências trágicas do pecado, vem para Cristo, busca a Cristo. É isso que ele está dizendo. Vir para a luz aqui significa vir para Cristo, vir para a palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo anda junto com Cristo. Andamos com Cristo quando andamos nas Escrituras, seguindo o que as Escrituras dizem. Andar com Cristo é andar com pessoas que creem em Cristo, que pregam a Cristo, que vivem o Evangelho de Cristo. Então ele diz: quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem anda com Cristo de verdade tem prazer em anunciar a Cristo. É uma testemunha de Cristo. E aqui volta aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Ele diz que essas pessoas vêm para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Isso aqui nos coloca diante de uma indagação. Nossas obras são realizadas por intermédio de Deus? É interessante isso. Nós vivemos em harmonia com Deus, o que nós fazemos glorifica a Deus. Só assim uma pessoa é verdadeiramente uma discípula de Jesus. Quando ela vive para a glória de Deus, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então as pessoas que creem em Cristo de verdade, que caem em si, percebem o seu estado de pecado, se convertem, se arrependem, as suas obras são praticadas em Deus, elas glorificam a Deus com as suas vidas. E eu aproveito no final desta reflexão, já estou caminhando para o final aqui, para lhe dizer: o ser humano existe para glorificar o seu Criador, para glorificar a Deus. E quando o ser humano não glorifica a Deus com a sua vida, não vive em harmonia com Deus, ele é infeliz. Ele não está cumprindo o propósito da sua existência. Eu costumo dizer que é como uma mangueira que não produz mangas, um abacateiro que não produz abacate, uma laranjeira que não produz laranjas. O homem, o ser humano que não anda com Deus, é uma árvore que não produz frutos que glorificam a Deus. Então, o convite é para que nós nos voltemos para Deus, e é preciso abandonar o pecado, as trevas, a escuridão, porque Cristo é luz e Ele ilumina o nosso entendimento. O apóstolo Paulo ora pelos Efésios. Eu gosto muito daquela oração de Paulo pelos Efésios, e quando ele ora e pede para que as mentes, aliás, os corações, né, e as mentes também, dos cristãos de Éfeso sejam iluminadas por Deus. Vou ler aqui para os irmãos. Ele diz assim, Efésios 1:18: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo ora pelos crentes de Éfeso, desejando, pedindo ao Pai, pedindo a Deus,
que os olhos dos corações dos irmãos de Éfeso sejam iluminados, para que eles conheçam a esperança para a qual Deus os chamou. É a minha oração pelos meus irmãos. É a minha oração pelos meus irmãos que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Se houver alguém que assista esse vídeo, se não está comprometido com Cristo, se ainda tem trilhado os caminhos do pecado, se ainda está afastado de Cristo, a minha oração pelos meus irmãos nesse sentido é que os seus corações sejam iluminados por Cristo, sejam iluminados pelo Espírito de Deus, pela luz das Escrituras, que seu coração seja iluminado. E também, como Paulo orou pelos crentes de Éfeso, eu oro pelos meus irmãos, porque a iluminação do Evangelho, a luz de Cristo é uma experiência para ser uma experiência crescente. Nós somos iluminados por Cristo no dia que nós compreendemos o Evangelho, mas à medida que nos aprofundamos no conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus, à medida que andamos com Cristo, essa luz vai crescendo. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 2,18 que nós vamos andando com Cristo de glória em glória à medida que o Espírito Santo brilha em nós. Então é para ser uma experiência crescente na vida de cada irmão em Cristo. Eu desejo que você tenha uma experiência crescente de relacionamento com Deus. Eu desejo que a luz brilhe cada vez mais na sua vida. Como Jesus disse lá no texto que nós estamos examinando, ele diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Eu desejo que meus irmãos sejam todos, vocês que me ouvem, sejam reconhecidos, as pessoas vejam vocês como alguém que anda na luz, que é diferente. Uma pessoa que anda com Cristo, ela não passa desapercebida. Mesmo que as pessoas não compreendam, não saibam descrever o que acontece com aquela pessoa, mas elas sabem, elas percebem que há algo de diferente, há um brilho diferente na vida daquela pessoa que crê em Cristo, que é um discípulo de Cristo. Eu lembro que uma vez eu estava numa estação rodoviária, lá em Guaraí, no Tocantins, esperando um ônibus no qual eu ia viajar, e um senhor se aproximou. Eu estava lá, eu nem lembro o que eu estava fazendo no momento, enquanto eu aguardava o ônibus, e um senhor chegou, e ele disse: o senhor é evangélico? Eu disse: sim, sou. Ele disse: eu percebi. Daí eu, pois é, que coisa boa, né? E ele começou a conversar e ele disse: os crentes têm um brilho. Tem um brilho diferente, a gente percebe. Eu nunca esqueci a fala daquele senhor. Ele disse exatamente isso: os crentes, ele tem um brilho, ele tem uma atitude diferente, que a gente percebe quando a gente vê, quando a gente olha para um crente. Ele é diferente. É verdade, meus irmãos. Cristãos não passam desapercebidos. Eu sempre cito a música Raridade, do Anderson Freire. Ele cometeu, eu gosto do irmão Anderson Freire, das suas músicas, mas ele cometeu uma mancadinha naquela música lá. No refrão da música diz: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. E aí eu digo: chore. Se o mundo não estiver notando o brilho de Cristo na sua vida, chore, meu irmão. Chore de arrependimento dos seus pecados. Porque quando uma pessoa se converte a Cristo de verdade, o mundo nota. As pessoas notam, não dá para passar desapercebido, não. Você vai ser visto. As pessoas vão ver a diferença. Eu acho uma coisa interessante me ocorre agora. Às vezes a pessoa incrédula que conhece o cristão e o cristão comete um deslize, um pecado,
né, como se diz, uma derrapada, às vezes o incrédulo diz: que coisa, o irmão fez isso, e ele fica admirado. E o cristão fica com vergonha. O cristão sofre com o pecado. Quando eu falo que o cristão ele não anda nas trevas do pecado, ele prefere a luz de Cristo, como Jesus está dizendo aqui, eu não estou dizendo que o cristão não peca, o cristão peca. O pecado não é um hábito na vida do cristão e nele causa prazer. É uma boa maneira de saber se uma pessoa é um cristão de verdade, nascido de novo. Porque o não convertido a Cristo, pessoa que não se converteu a Cristo, ele gosta, ele sente prazer no pecado, ele até se gaba do pecado. E ele não sofre com o pecado, ele, pelo contrário, ele sente prazer no pecado. Ele gosta de pecar. O crente, o cristão verdadeiramente nascido de novo, ele não tem prazer no pecado, ele sofre com o pecado. E quando ele peca, e o pecado não é um hábito na vida dele. Para o incrédulo, o pecado é um hábito, é uma coisa natural, se faz todos os dias. É uma maneira de viver. Vive no pecado. Para o cristão, o pecado é um acidente. Às vezes o incrédulo, quando peca, ele gosta do pecado. Ele só sofre quando ele sofre as consequências do pecado. Ele se arrepende. Quando ele vive em prostituição lá e não pega uma doença grave, ele acha bom e até se gaba das suas prostituições. No dia que ele se acha com uma doença grave, aí agora ele se arrepende. Então ele se arrependeu não do pecado, mas das consequências do pecado. E muitas vezes não é um arrependimento verdadeiro, porque quando passa aquele problema que o afetou, ele volta à sua vida de pecado de sempre e acha natural isso. Então, a pergunta final para fechar o assunto é: nossas obras estão sendo realizadas por intermédio de Deus, em harmonia com Deus, glorificando a Deus?